A forma como nos aproximamos daquilo que é abordado aqui, de todos os temas que tratamos aqui com você, é de uma forma diferente. E isso representa, para muitos de vocês, uma grande dificuldade de acompanhar essa fala. Porque a forma comum que temos quando nos deparamos com uma fala ou nos propomos a falar de algo é a partir da perspectiva de uma identidade presente, ou para expressar isso, ou para aprender sobre isso. E aqui com você, nesse canal, nós estamos exatamente investigando isso, investigando a crença comum de alguém presente para aprender novas coisas e acrescentar a si mesmo novas informações sobre os assuntos. Aqui nós estamos investigando a verdade da ilusão do conhecimento para o conhecedor. Sim, nós precisamos compreender a verdade que aqui está presente além das palavras e, portanto, além da própria proposta que está sendo colocada. Por exemplo, quando falamos em encontrar Deus ou encontrar a felicidade, quando a pergunta é como encontrar a felicidade, o pensamento por detrás desta frase, desta expressão, é de alguém na necessidade de ter um encontro com a felicidade. Mas a primeira pergunta aqui é: o que é a felicidade? A segunda pergunta é: quem é esse na procura? Eu até diria que primeiro poderíamos colocar como primeira pergunta: quem sou eu? Quem é esse que procura a felicidade? E como segunda pergunta, o que é isso que nominamos felicidade? Nós não sabemos o que é a felicidade e não sabemos quem somos. Nesse encontrar Deus, nós desconhecemos a realidade, desconhecemos a verdade, desconhecemos aquilo que é indescritível, que está além das palavras. Mesmo assim, nós chamamos de Deus e imaginamos isso, criamos imagens sobre isso. Quem é esse elemento que irá encontrar aquilo que está além das palavras e, portanto, além dos pensamentos? Então, tudo isso nós temos que cuidadosamente estudar, investigar, compreender. O que são as palavras? As palavras são símbolos, são representações. É como quando uso uma expressão aqui, seja ela qual for, ela é um símbolo. Ela não é a coisa, mas ela é o símbolo daquilo. Se, por exemplo, eu uso a expressão casa, a palavra casa é um símbolo, mas a casa é a própria coisa. A palavra Deus é um símbolo, mas a realidade, Deus, é outra coisa. Então, o que são as palavras? As palavras nascem do pensamento. O pensamento em nós é o resultado
de uma memória que temos sobre uma dada coisa que já tocamos ou que o próprio pensamento já imaginou. Você já tocou em uma casa, mas nunca tocou na realidade de Deus. Assim você tem uma imagem sobre Deus e uma imagem sobre a casa, mas essa imagem é a presença do pensamento, não é a realidade. Quando você fala em encontrar Deus, você está falando em ter um encontro com aquilo que o pensamento imagina, idealiza, propõe. Mas qual será a verdade de um encontro com a realidade? Com a realidade de Deus? Para termos uma base sobre isso, temos que investigar primeiro, antes de tudo, a verdade sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a pessoa que eu sou. Eu preciso tocar esta pessoa. Isso requer a presença desse aprender sobre mim mesmo, aprender sobre o autoconhecimento. Quando eu tenho uma compreensão direta da verdade sobre mim, tenho a base para investigar qualquer coisa. Se eu não tenho a base, que é a compreensão da verdade sobre quem eu sou, como posso me aproximar da verdade sobre a felicidade? A palavra felicidade não é a realidade da felicidade. A palavra Deus não é a realidade Deus. Portanto, se eu tenho a base, e a base é a compreensão de quem eu sou, eu posso investigar a verdade sobre a vida. Parte desta verdade presente está a realidade de Deus. Está a realidade da felicidade. A grande verdade sobre isso é que, com a compreensão daquilo que eu sou, fica muito claro que não existe qualquer separação entre a vida, Deus, felicidade e esta verdade de ser. Portanto, compreender aquilo que nós somos nos aproxima de uma visão da felicidade, de uma visão de Deus, de uma visão da vida. Aquilo que, em geral, nós acreditamos ser a felicidade são momentos onde somos felizes. Sim, nós temos momentos onde neles nós somos felizes, até que alguma coisa nos roube esta felicidade. A presença da alegria, do prazer, da satisfação, do preenchimento em momentos felizes, todos nós conhecemos. E mesmo assim, há uma busca dentro de cada um de nós pela felicidade. E por que isso ocorre? Porque nós queremos algo perene, imutável, algo fora daquilo que nós conhecemos. Portanto, o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que aquilo que imaginamos ser felicidade, que são esses momentos felizes, ainda não é o que nós queremos encontrar. As pessoas falam também de experiências com Deus, tendo um encontro com Ele. Mas toda experiência, ela aparece e desaparece. Nós não queremos algo assim. Nós queremos a realidade
da felicidade perene. Nós queremos a verdade da realidade de um encontro com Deus. Mas não de um encontro que vem e vai, que aparece e desaparece, como uma experiência. Portanto, o que é ter esse encontro com Deus? O que é ter esse encontro com a felicidade? Isso é algo que requer esse aprender sobre nós mesmos. Qualquer coisa que você encontre dentro desse encontro da pessoa que você acredita ser, nessa experiência que você está tendo, irá aparecer e desaparecer? Há uma realidade aqui presente, além da pessoa. Essa realidade é a verdade desse ser, que é você em sua natureza essencial. É ela que pode ter o real encontro com a verdade de Deus. Não é uma experiência como uma experiência para alguém que experimenta. Para um experimentador que vive a experiência e depois ela não está lá mais, fica apenas como uma memória, uma lembrança. Não é um encontro com a felicidade a partir deste prazer, satisfação, realização. Não é algo temporário, como um momento de preenchimento em alguma conquista, em alguma vitória. Nós denominamos isso de felicidade, mas é a felicidade para alguém, para a pessoa. O que temos declarado aqui é que a realidade de Deus é a realidade deste ser. E a verdade deste ser é a felicidade. O encontro com a felicidade é o encontro com Deus. Não é você tendo esse encontro como sendo alguém, como sendo uma pessoa. Como acabamos de colocar, isso seria apenas uma experiência para alguém. O real encontro com Deus é Deus se revelando aqui, neste encontro, com esta realidade de ser, que é você. Portanto, é a compreensão da verdade sobre você, o fim da ilusão de uma identidade que se vê separada da vida, que se vê separada da felicidade, que se vê separada de Deus, nesta busca, nesta procura. Assim, o aprender sobre o autoconhecimento é aquilo que nos aproxima deste momento. E neste momento, a revelação. Nesta revelação, aquilo que aqui está presente, além da pessoa, além do experimentador, além de toda e qualquer experiência. Essa é a forma como estamos com você aqui, abordando esses assuntos. Portanto, o que é que nos possibilita ter esse encontro, já que não é uma experiência, já que não é alguém para ter esse encontro? O que é que nos possibilita? O que nos possibilita é a aproximação de nós mesmos pelo autoconhecimento. O autoconhecimento nos coloca diante da compreensão do movimento da mente. É a presença da mente em você, a presença da pessoa que você acredita ser.
Nós estamos vivendo na mente. A mente é um conjunto de memórias, lembranças, de registros, de experiências passadas que trazemos. Ela nos posiciona como uma entidade presente, uma entidade que pensa, que faz, que sente, que age, reage. A mente nos posiciona como uma entidade presente que aqui está, neste momento, porque veio do passado e está indo para o futuro. A compreensão da mente de todo esse mecanismo que nós chamamos de consciência pessoal. A consciência em você é a presença da mente egóica, desta mente do eu. A compreensão desta mente, olhar diretamente para todo esse movimento interno desta consciência, para o fim desta continuidade, que é a ilusão de alguém que se vê como uma entidade presente no tempo e no espaço. Alguém que está na vida. Observe a expressão alguém na vida. É como quando você olha para uma casa no meio do campo. Então você tem o campo e tem ali aquela casa no meio daquele campo. Nós olhamos para a vida a partir da ideia de alguém que se vê presente no meio da vida, como uma casa no meio do campo. Assim, há uma separação entre a casa e o campo. Há uma separação entre eu e a vida. Portanto, nós temos a presença da vida e temos a presença desse eu. Eu olho para a vida. O meu olhar é a partir desse que observa de um lugar. Então, nós estamos vivendo no espaço e estamos vivendo no tempo. No tempo, porque a ideia presente em você é de passado, presente e futuro. O espaço é porque você olha a partir do observador para aquilo que está à sua volta. Você se vê como o centro da experiência da vida. É a presença da mente em cada um de nós que está criando esta condição. Esta forma de olhar a partir do observador. Observe como é importante isso. Enquanto, por exemplo, você me escuta aqui, é só o escutar. Mas a ideia de alguém que é você me escutando cria a ilusão de uma separação entre quem fala e quem escuta. Enquanto que, na realidade, o único fenômeno presente é o escutar. Nós temos apenas o escutar. Não temos alguém falando e alguém ouvindo. Nós temos apenas a fala acontecendo. Não temos alguém na fala. É como quando você olha para o céu e vê a chuva caindo. Você descreve e diz: a chuva está caindo. A realidade presente é a água descendo. Mas nós temos uma descrição
e ficamos presos à descrição. A descrição é: a chuva está caindo. Mas a realidade é água descendo, é água caindo. Talvez você diga: ah, mas isso é a mesma coisa? Do ponto de vista em palavras, de palavras, sim, é a mesma coisa. Mas aqui nós temos a realidade dos fatos totalmente diferente da própria descrição. Nós não podemos continuar confundindo a vida com descrições, com palavras, com símbolos, com imagens, com representações do pensamento, que é o que nós temos feito. Nós não ficamos com o fato de água caindo. Nós ficamos com a descrição da chuva descendo. Sim, isso é poético, é descritivo, mas estamos no campo das ideias. A expressão chuva caindo não molha ninguém, mas água caindo, isso molha. A água caindo, literalmente, é o fato. A chuva caindo é a ideia, é o conceito. Isso não molha ninguém. Aqui estamos lhe convidando a ter um contato com a vida, sem as ideias. Um contato com Deus, com a felicidade, com este ser, é o contato com a compreensão da verdade sobre o pensamento, sobre esta mente, sobre esta consciência pessoal. Então podemos sim ir além disso. De outra forma, ficamos apenas na teoria, nos conceitos, nas crenças. Então, a meditação, o que é? A meditação é a investigação da natureza do eu, da natureza do ego, da natureza da mente egóica, da natureza desta consciência composta de pensamentos, crenças, conclusões, ideias, conceitos, imaginações. Nós precisamos descobrir a vida sem o eu, sem o ego, sem a pessoa. A presença desta compreensão é a presença da revelação da meditação. Portanto, o que é meditação? Meditação é o encontro com a realidade do que é. É o encontro com a realidade da vida, da felicidade. Esse encontro com a realidade de Deus é a presença da meditação. Não é a teoria, não é a crença, não é o conceito. Não são as palavras, e sim a verdade, o fato, a realidade. Portanto, se aproximar desse momento sem a teoria é se molhar, é descobrir a verdade da água descendo, sem a teoria, sem o conceito, sem a descrição. Isso requer a presença da verdade sobre nós mesmos. Aprender sobre si mesmo é ir além do eu, é ir além do ego, é ir além do pensamento, é ir além deste pensador e, portanto, deste experimentador. Assim, contextualizando isso, felicidade não é o encontro com a satisfação, com a realização, com o prazer,
com o preenchimento, com uma experiência. A verdade da felicidade consiste na ciência daquilo que aqui está presente, além do eu, além da pessoa, além do experimentador. Portanto, não é uma experiência que vem e vai. É a ciência da vida, aqui e agora, se revelando momento a momento. Essa mesma descrição é a descrição da realidade da presença de Deus. Mas como o nosso interesse aqui não consiste em ficarmos em palavras, nós precisamos vivenciar isso diretamente, vivencialmente, sem esse experimentador, sem esse pensador, sem esse eu. Portanto, quando é que a meditação se revela? Quando a realidade do autoconhecimento está presente. Sem o autoconhecimento, que é a compreensão desse movimento, que é o movimento do pensamento, nessa estrutura desta consciência, que é a consciência da mente, desta mente pessoal, desta mente egóica, nesta consciência mental. A compreensão deste movimento é o fim para este movimento, para algo novo. Agora não estamos mais nesta mente egóica, nesta consciência que nós conhecemos, neste movimento de pensamento para a pessoa. Seu contato real com a vida não é o contato de alguém, é a vida se revelando. Seu contato real com Deus não é alguém tendo esse encontro, é Deus se revelando. Quando o eu não está, o ego não está. Portanto, o fundamento para isso, a base para essa visão, a clareza disso, consiste neste olhar sem o passado e, portanto, sem esse fundo de memórias, lembranças, sem todo esse conceito do que a felicidade representa, Deus representa, o amor, a vida e tudo mais. Portanto, é isso que aqui estamos com você, trabalhando. Aprender sobre nós mesmos. Aprender a verdade sobre este eu, sobre esta mente, sobre esta pessoa, que o pensamento aqui diz que eu sou. A verdade sobre o eu é a verdade sobre este movimento, que é o movimento do pensamento. Quando esse movimento termina, este eu se dissolve. Porque estamos diante da imaginação do próprio pensamento. É o pensamento que cria esse pensador, que cria esta identidade. E o pensamento faz isso para manter a sua continuidade. É o próprio jogo do pensamento, a busca de alguma coisa que ele imagina ser a felicidade, que ele imagina ser Deus, que ele imagina ser a verdade. Quando isso é deixado, porque essa compreensão está presente, a realidade se mostra, a verdade de Deus se revela. Portanto, aquilo que se faz necessário aqui para esse encontro com Deus, para esse encontro com a felicidade, para o fim da ansiedade. Esta ansiedade é parte desta insatisfação, desse modelo de ser alguém.
que vive entre o passado e o futuro. Contato com a realidade é o fim para a ansiedade. É o fim para essa entidade que se vê ansiosa, que se vê se ocupando com projetos, com a ideia do futuro. Portanto, a beleza desse encontro com a verdade é o fim deste eu, que carrega não só a presença da ansiedade, mas do tédio, da frustração, da decepção, do medo, de tudo aquilo que ele considera ser parte da infelicidade presente, da qual ele quer se livrar. Tudo isso desaparece quando a realidade está presente, quando a verdade divina se revela. É isso que estamos aqui com você, aprofundando, trabalhando. Os nossos encontros online ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo. São 2 dias. De uma forma online, temos esses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando você diz estou triste, o que nós temos aqui é uma autoimagem que vem do passado, mas que passado é esse? Estamos diante daquilo que o pensamento está construindo como tempo, vivendo todos os dramas que o pensamento constrói em razão desse modelo de tempo.